E aí, pessoal, beleza? Aqui quem fala é o professor Romulo, professor de Biologia, em mais um vídeo de revisão para Enem e vestibulares como um todo, né? FUVEST, Unicamp, Unifesp, o que você estiver prestando, tá? Só para lembrar, a gente fez já um vídeo, eu tava dobrando roupa e agora eu vou fazer minhas marmitas, então, né? Proposta do vídeo, para quem já sabe, tá ligado, para quem ainda não sabe, eu vou estar fazendo minhas tarefas domésticas, basicamente, porque é basicamente nesse tempo que a gente tem, né, o professor tem para fazer coisas além do trabalho. E enquanto eu estiver fazendo as minhas coisinhas aqui, a gente vai revisar, conversar mesmo sobre os temas que forem propostos. Hoje, no caso, citologia e estruturas celulares, né? Então a gente vai estar revisando, peço perdão, a gente vai estar revisando de forma bem abrangente. Vou fazer uma revisão sobre as estruturas. Eu vou falar um pouco sobre como que os vestibulares cobram essa matéria e vai ser num ritmo de conversa mesmo. Então, se você quiser, nem precisa acompanhar esse vídeo, coloca ele como se fosse um áudio. Acho que essa proposta é bem interessante, né? Mas se você quiser ficar me vendo fazendo meu tofu com carne de soja, tô fazendo um franguinho, uns legumes também, enquanto eu vou cozinhando, fique à vontade, seja bem-vindo ou bem-vinda, né? Então, bora lá. Citologia. Quando a gente está falando de citologia, pessoas, assim, depois de ecologia, é o tema mais abordado, né? Não digo que é o tema mais importante, mas é o tema mais abordado dos vestibulares. Vou lavar a louça aqui, talvez faça um pouquinho de barulho. Espero que não, né? Qualquer coisa a gente vê. Ah, outra coisa. No vídeo anterior, eu fiquei bem fanho, né? Aquela não é minha voz, né? A minha voz é mais ou menos parecida com essa. Eu espero que a edição melhore a questão aqui. Mas eu tô bem fanho ali, por quê? Porque eu passei uma IA de podcast da Adobe e assim, o áudio ficou muito melhor. Porém, contudo, eu fiquei fanho. Então, vamos ver. Se ficar tudo certo, talvez não aconteça mais. Se não, a gente só para de usar, tá bom? Mas enfim, voltando aqui ao assunto, na citologia. Quando a gente está falando de citologia, o que o vestibular ele quer saber? Primeira coisa, ele vai querer saber sobre estruturas celulares, tá? Então, membrana plasmática, organelas, né? Tipos celulares. Então, célula vegetal, célula animal, célula fúngica, célula bacteriana, né? Uma diferença de procariontes e eucariontes. A gente vai comentar sobre essas diferenças já já. E além disso, ciclo celular é bem abordado, principalmente nos vestibulares mais tradicionais. Então, mitose, meiose, intérfase, as etapas, né? Então, G1S, G2, paquíteno, zigóteno, diptóteno, né? Essas etapas mais específicas também é interessante, da meiose, no caso. Então, os seus vestibulares vão estar cobrando estruturas celulares, tipos celulares, ciclos celulares e também bastante coisa relacionada a biotecnologia e terapias celulares, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de organismos geneticamente modificados, quando a gente fala de transgênicos, quando a gente está falando de células-tronco, geralmente é mais ou menos nesse assunto que vai estar se relacionando, né? A o que se exige no vestibular com relação ao tema citologia. Então, vamos por partes. Vamos pelo começo. Tipos celulares. Eu acho que é interessante a gente começar por esse começo, para que a gente também entenda o que tem em um tipo de célula que não tem no outro tipo de célula, né? Então, só deixa eu ver se está gravando. Ufa, tá gravando. Então, assim, primeira coisa, tipos celulares. Quais são os tipos celulares que você precisa? Assim, professor, não sei nada de citologia, a prova é amanhã, eu preciso saber isso. O que você precisa saber? Primeira coisa que você precisa saber é sobre a diferença de eucariontes e procariontes, né? Então, qual que é a diferença de células procariontes para células eucariontes? Vamos pelo nome, procarionte, né? Pro, antigo, primitivo, né? Então, procarionte deve ser carionte primitivo. O que é esse carionte, né? A estrutura que envolve o material genético, que forma o núcleo das células, se chama carioteca, é uma estrutura membranosa, que se chama carioteca. Nos indivíduos procariontes, isso não existe. Vou colocar uma imagem aqui, se você quiser ver, pode ver, né? Mas o que acontece? Inclusive, eu peço desculpas, não coloquei vídeo no vídeo passado, mas isso foi resolvido, tá bom?
Mas enfim, as células procariontes, elas não possuem um envoltório nuclear, elas não possuem um núcleo celular, né? Por que isso, professor? Porque são células muito simples. Quando você fala de células procariontes, o que tem que vir na sua cabeça? Células bacterianas, principalmente, né? Então, uma bactéria, ela é uma célula, né? O indivíduo é uma célula muito simples, uma célula procarionte, onde não existe um núcleo celular, não existe uma membrana que organize o material genético desse indivíduo e não possui também organelas membranosas, né? Então, quando a gente está falando de indivíduos procariontes, são indivíduos tão simples que nem organização celular, nem organelas membranosas eles possuem. Tá, professor, isso eles não possuem. Então, o que eles possuem? Então, eles possuem um material genético circular simples, né? Então, um DNA muito simples, plasmídeos, né? Então, são trechos de DNA, muitas vezes estão associados à resistência bacteriana, por exemplo, antibióticos, tá? E ribossomos, além da membrana plasmática que a gente já vai falar. E ribossomos, que são as estruturas celulares, que são as organelas não membranosas, né? Então, que não são constituídas de membrana, que vão estar servindo para produzir o material genético, né? Então, vamos lembrar, o que é esse DNA? O DNA é a receita do ser vivo, né? Então, o que me diferencia para um cachorro, para uma planta, para uma bactéria, para um fungo, né? Para um protozoário? Qual que é a minha diferença para esses seres, né? No aspecto celular? Principalmente com relação ao que está escrito no meu material genético, né? Então, a receita que produz um ser humano, né, que vai ter as suas características fenotípicas aqui demonstradas, vai estar escrito onde, professor? No DNA. E esse DNA, essa receita, né, que é o DNA, ácido desoxirribonucleico, ele vai estar sendo escrito como, né? Porque se é um livro de receitas, tem que estar escrito numa língua, né? A língua que o DNA vai estar utilizando é a língua das bases nitrogenadas, que são estruturas moleculares, né? Que podem ser adenina, timina, citosina ou guanina, e que essas estruturas celulares, de acordo com suas sequências, de acordo com o que elas escreverem, né? Então, A, T, C, G, 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 C, A, T, T, A, A, G, né? Naquela sequência, vai estar definindo as estruturas proteicas que esses ribossomos vão estar produzindo, e aí sim para a sua expressão, né? Essa síntese proteica. Então, resumidamente, a gente tem um grande livro de receitas, que é o DNA. Esse grande livro de receitas está escrito em uma língua, numa linguagem. Essa linguagem é a linguagem das bases nitrogenadas. Essas bases nitrogenadas no DNA são adenina, timina, citosina e guanina, que, de acordo com sua sequência, de forma mais específica, de acordo com as trincas que formarem, vão sinalizar para o ribossomo pegar determinados aminoácidos que serão ligados por ligações peptídicas e formarão estruturas proteicas, né? Então, é basicamente isso que vai me diferenciar para um cachorro, por exemplo, que vai me diferenciar para uma planta, por exemplo. Isso no aspecto mais generalista, né? É claro que as nossas células vão se diferenciar, vão. Mas por que elas vão se diferenciar? Porque a receita está dizendo que essas estruturas deverão ser produzidas, entendeu? Então, se a gente for no aspecto mais específico, todos os seres vivos do planeta Terra, eles compartilham uma coisa em comum, que é a linguagem ao qual essa receita que os produz está escrita, tá? Então, bases nitrogenadas que compõem esse DNA em sequência vão formar, né, características específicas de acordo com essas sequências. Então, essa é a primeira coisa, tá? Então, na bactéria, eu tenho esse material genético. Só que esse material genético não é elíptico, né? Ele não é aquela dupla hélice elíptica que nem no nosso caso, nos seres eucariontes. Então, é um DNA mais simples, até porque o ser vivo ali é mais simples. Então, em vez de eu ter um caderno de receitas super, né, encadernado, tal, que não sei o quê, porque eu vou ter várias receitas e cada receita é separada em um tomo, em um capítulo ali todo, né? Não. Eu tenho poucas receitas ali naquele ser vivo, então eu não preciso, né, um puta livro de receitas. Eu posso ter um livro de receitas mais simples. E é mais ou menos essa ideia que os seres mais simples, os seres procariontes têm, tá? Além, é claro, daquilo que envolve essas estruturas, né? Então a gente tem o material genético, o DNA,
A gente tem esses ribossomos, que são os cozinheiros que vão produzir as receitas, né? Que são as proteínas. Cada uma dessas receitas são as proteínas, ou, né, a regulação da expressão dessas proteínas. E a gente vai ter o espaço, a cozinha, olha só, né, já aproveitando aqui, a cozinha que o cozinheiro vai estar utilizando para fazer essas receitas. Então essa cozinha, ela tem paredes, né, ela tem uma delimitação espacial. As coisas precisam ficar dentro de um lugar. Então, o que envolve a célula, né? O que mantém essas estruturas todas unidas ali? É uma estrutura que a gente chama de membrana plasmática ou membrana fosfolipídica, bicamada fosfolipídica, né? Mosaico fluido, tem vários apelidos para ela. Mas basicamente o que ela é? É uma membrana, né? Uma estrutura que vai envolver a célula e que vai controlar o que entra e o que sai dessa célula, né? Então, toda célula precisa ter essa estrutura. Então, são células eucariontes, são células procariontes, né? São células bacterianas, células animais, vegetais, fúngicas, de protozoários. Independente, vai ter membrana plasmática, vai ter material genético e vai ter ribossomo. Por quê? Essas são as estruturas básicas para todos os seres vivos, né? Então, por isso que a gente até entra naquele debate, e aí, vírus é ser vivo, não é ser vivo? Por que a gente entra nesse debate? Porque por mais que ele tenha um livro de receitas ali, né, seja em DNA, seja em RNA, né, ele não tem as estruturas celulares, ele não tem a capacidade de produzir essa receita de forma autônoma, ele não tem ribossolo, ele não tem uma membrana plasmática, né, ele é um parasita obrigatório, ele depende de outras células para realizar seus processos reprodutivos. Então a gente entra nessa discussão por conta disso. Mas e a gente pode falar disso mais adiante. Então, todo ser vivo tem membrana plasmática, DNA e ribossolo. Beleza. Mas os procariontes, são, né, as bactérias em sua grande maioria, são seres muito simples, podem até ter outras estruturas, tipo uma parede celular, podem ter aí um plasmídio, sim, mas elas se diferenciam das células eucariontes porque elas se limitam muito a esses três aspectos, beleza? Um material genético muito simples, circular, ribossomos e membrana plasmática. E agora aí os eucariontes, né? Lembra? Olha uma dica para lembrar. Eu sou eucarionte. Eu sou um indivíduo complexo, né? Então, eucarionte, novo, recente, né? Carionte, carioteca, agora possui estruturas celulares mais complexas. É um ser mais complexo. Então, a gente, quando está falando de seres eucariontes, o que você tem que lembrar? Bom, agora eu tenho seres mais complexos que possuem mais estruturas, beleza? Então, que estruturas são essas? A gente pode começar pelas organelas membranosas, né? Então, o que são as organelas membranosas? São os equipamentos necessários para que essa cozinha se torne mais eficiente, né? Então, agora eu tenho uma organela, um equipamento que vai produzir mais energia. Agora eu tenho equipamento que é altamente especializado em produzir gorduras, né? Em produzir ácidos graxos. Eu tenho um equipamento que é muito mais especializado em produzir proteínas. Tenho um equipamento que vai empacotar tudo que eu produzi agora, né? Então, repare, dá para a gente trabalhar numa cozinha sem equipamentos? Dá, mas é muito mais eficiente a produção das estruturas, já que eu sou mais complexo, eu vou demandar mais estruturas, é muito mais eficiente que eu produza essas estruturas todas com organelas especializadas, beleza? Então a gente pode começar, por exemplo, pelas mitocôndrias, né? Por que putz, é muito comum isso, inclusive. Você chega lá no seu pai, no seu tio, na sua mãe, sei lá, e aí você fala assim, opa, e aí pai, tá, não sei o quê. O que você lembra de biologia? E aí geralmente fala assim, fotossíntese, sei lá, mitocôndria, né? É muito comum. Pô, por que a galera geralmente associa tanto mitocôndria? Porque a gente fala mesmo bastante de mitocôndria, né? O professor de biologia gosta de falar de mitocôndria. E porra, por quê, né? Se a gente fala tanto, é porque deve ser legal, é porque deve ser importante, no mínimo, tá? Então, qual que é a importância das mitocôndrias no estudo de citologia? Elas são a maior evidência de um processo chamado endossimbiose, né? E endossimbiose é o quê? Basicamente, né? Eu vou dar uma resumida para facilitar a comunicação. Mas quando a gente está falando de endossimbiose, a gente está falando de um processo dentro
simbiose, né? Lá no Venom, o simbionte, né? Ele era o quê? O Venom, ele entrou lá no cara, no filme, e se uniu fisicamente a ele, né? Então, endossimbiose é mais ou menos esse processo de um indivíduo se unir, né? Entrar em outro ser vivo e se unir a ele. E as mitocôndrias, elas evidenciam esse processo. Elas evidenciam esse processo porque, quando a gente para analisar, né, a estrutura de uma mitocôndria, a gente observa que ela possui um material genético próprio, simples e circular, e capacidade de autorreplicação, né? Então ela consegue ser uma estrutura relativamente autônoma. E aí, quando a gente para comparar, por exemplo, com as bactérias, se assemelham muito a essas estruturas, né? Se assemelham muito. Então você fala assim, puta, eu tenho uma estrutura dentro de uma célula complexa, uma célula muito grande, que é igualzinho uma bactéria. Igualzinho uma bactéria, né? E aí, né, a gente evidencia que esse processo ele tem uma base muito forte, muito sólida, né? Que é o quê? De que uma célula um pouco maior, um pouco mais complexa, com material genético já um pouco maior, ela depende de mais energia para suas estruturas, né, se constituírem. Quando, em algum momento da história da vida, uma bactéria foi fagocitada por uma outra célula maior, mais complexa, e essa bactéria que tinha sido fagocitada era uma bactéria aeróbia, ou seja, que utilizava oxigênio para oxidação de moléculas orgânicas e obtenção de energia, né? Acabou que nesse processo essa bactéria não foi digerida, ela foi anexada a essa estrutura celular, né, como uma estrutura celular, entre aspas. Ela produzia energia demais, ao ponto de se tornar um processo muito eficiente para a célula que tinha fagocitado ela, e isso tendeu a permanecer e possibilitar o aparecimento de mais estruturas. Por quê? Porque essa bactéria produzia tanta energia, que sobrava ao ponto da gente conseguir, a gente não, né? A célula mais complexa conseguir utilizar essa energia para a produção de estruturas, né? Então é como se, entre muitas aspas, a mitocôndria ela tivesse entrado ao acaso ali na célula primitiva, que viria a se tornar, né, uma célula mais complexa, como a gente conhece hoje, as células eucariotas. E isso só aconteceu porque essa estrutura deu energia o suficiente para que isso acontecesse, né? Não sei se eu me fiz claro, mas é interessante que vocês pesquisem um pouco mais a fundo o processo de endossimbiose. É muito legal mesmo, tá? E ele é evidenciado por uma série de questões que a gente consegue observar com muita facilidade nas nossas mitocôndrias. Então, as mitocôndrias, elas têm que papel? Elas têm o papel de dar energia para essa célula. Como? Por um processo que a gente chama de respiração celular, né? Então, o que é a respiração celular? É mais fácil a gente entender o que está acontecendo com a gente agora. Ó, você respira oxigênio, solta dióxido de carbono. Você já se perguntou por que isso acontece? Né? Deixa eu ver se eu tenho uma vela aqui. Aqui, eu tenho uma vela. Então, porra, você já se perguntou por que isso acontece? Por que quando eu inalo o oxigênio, eu solto o dióxido de carbono? Vocês têm que se perguntar essas coisas, galera, né? O oxigênio, ele é uma molécula, né? O gás oxigênio, ele é uma molécula que oxida, né? Estruturas orgânicas, por exemplo, né? Quando a gente está falando... Deixa eu pegar um fósforo aqui. Quando a gente está falando, por exemplo, né, disso daqui, tem um gás aqui dentro, né? A fagulha inicia o processo e a gente tem a oxidação desse gás, né? Porque o oxigênio está alimentando esse processo de combustão. Vai ficar mais fácil de eu demonstrar isso acendendo esse fósforo nessa vela, e mostrando o processo para vocês. Então, o que acontece? Vocês com certeza já viram isso, né? Mas é sempre bom a gente mostrar de novo. O que está acontecendo aqui? Deixa eu ver se cabe. Vou pegar um copo maior. Dá licença aqui. Vou pegar aqui.
Aqui, peguei. Ó, então, você tem aqui o pavio. Esse pavio, né, ele tá basicamente sendo a estrutura orgânica que está alimentando a chama. Essa chama, ela é o resultado do processo de oxidação desse pavio. E, para provar isso, a gente tapa a vela e vê o quê? A chama se esvaindo. Olha só que legal. O que aconteceu? Eu cortei a alimentação de oxigênio para essa chama acontecer, para esse processo de oxidação acontecer. E com o resultado da queima, né? Se eu puxar esse ar aqui, eu vou estar puxando o quê? Dióxido de carbono, né? Não à toa que quando você coloca a gasolina no motor, o que sai do escapamento? Dióxido de carbono. O que está saindo do seu escapamento aqui? Dióxido de carbono. Por quê? Eu estou inalando oxigênio. O meu corpo, né, pela alimentação, eu obtive moléculas orgânicas que estarão sendo oxidadas por esse oxigênio. Para quê? Para liberar essa energia, que é essa chama, e que se eu interromper a alimentação de oxigênio, o que acontece comigo? Eu apago, né? Então, basicamente isso. E quem é que realiza esse processo? A mitocôndria. Porra, vai me dizer que ela não é importante, caralho? Lógico que é, velho. Então, o que acontece? Quando a gente está falando de mitocôndrias, elas são as estruturas celulares mais importantes que você tem que lembrar, porque realizam um processo de respiração celular. E isso é importante por quê, professor? Porque isso daí dá energia pra caralho pra célula, beleza? E aí a respiração celular, ela se baseia principalmente em algumas etapas. Quais são? Primeiro, glicólise, depois, oxidação do piruvato, depois a gente entra lá no acetil-CoA para o ciclo de Krebs e depois fosforilação oxidativa. Tem que lembrar dessas etapas. Porra, é importante na moral e eu sei que é foda pra caralho, tá? Depois dessa organela, qual outra, professor? Cloroplastos, porque mesma fita. Só que agora, em vez de eu oxidar moléculas orgânicas, eu vou estar o quê? Eu vou estar produzindo moléculas orgânicas pelo processo de fotossíntese. Então, porra, fotossíntese é outra parada que a galera sempre fala de biologia. Opa, pode crer, já ouvi falar, nem que não saiba, né? Mas já ouviu falar de fotossíntese. Por que fotossíntese é importante? Uai, se eu preciso de moléculas orgânicas, de onde elas vêm, né? Elas vêm no processo, em sua esmagadora maioria, ali do início, né, da cadeia trófica, no processo de fotossíntese, beleza? Então, porra, cloroplasto também dá uma revisada nessa porra, faz processo fotossintético, presente em plantas, né, presente em algas, é bem importante, tá bom? Só isso? Não. A gente também tem aí retículo endoplasmático liso e retículo endoplasmático rugoso, né? Liso, produção principalmente de ácidos graxos e lipídios. Rugoso, principalmente produção de proteínas. Não esquece isso, tá? Ele fica bem próximo ao núcleo celular. Seus vestibulares, eles podem estar, inclusive, colocando uma imagem de uma célula, eucarionte ou procarionte, puxando ali as setinhas e falando, e aí, indica qual que é a estrutura. Então é importante você saber pelo menos a posição, saber... E, porra, como é que eu faço para fazer isso, professor? Dica, pega a porra do caderno e começa a desenhar. Eu sei que é uma merda para quem não gosta de desenhar. E desenha colorido essa porra, filho da puta. Porque isso daí é muito importante. Ajuda muito a fixar. E, infelizmente, tem outras técnicas, musiquinha. Eu sou um pouco contra a musiquinha, mas tem musiquinha também, tem várias outras técnicas, mas eu acho que a técnica clássica de pegar uma imagem de uma célula e tentar reproduzi-la no caderno, feito à mão, caprichado, coloridinho, puta, isso é eficiente pra caralho, tá, gente? Faz muita diferença. Então, retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso, saiba, centríolos. Por que centríolos, professor? Eles fazem parte ali do processo de divisão celular, né? Então, as células que se dividem podem se dividir em processos mitóticos ou processos meióticos, né? Então, ou em mitose ou em meiose. Qual que é a diferença? Mitose, regeneração tecidual, crescimento, duplicação, né? Então, proliferação bacteriana é por mitose, principalmente. Enfim. Então, existe a manutenção do material genético. E as estruturas ali, né, os cromossomos só são distribuídos do jeito que são, as organelas também só são distribuídas do jeito que são, porque existem os centríolos, jogando para o lado, jogando para o outro, tá?
E na meiose, onde há a divisão meiótica, onde há a redução ao meio da carga genética, meiose, né? Dividir a carga genética ao meio, por quê? Porque eu estou produzindo principalmente células gaméticas, tá? Então, também saber as diferenças, saber os ciclos celulares, né? Então, pô, professor, o que é intérfase? Intérfase é a fase entre fases de divisão celular, né? É a interfase. Então, entre uma mitose e outra, a célula está em estágio de intérfase. E essa intérfase pode ser dividida em G1S e G2, né? Gap 1, síntese e Gap 2. É importante saber as características, principalmente da fase S, porque é a fase de duplicação do material genético. Duplica o material genético para quê, professor? Duplico para dividir. Se eu vou manter a carga genética estável, eu preciso, né, para dividir para 2 células, duplicar esse material genético para ir uma para cada um, né? Então, fase S, mais importante, na minha opinião, que acaba sendo bastante abordada. Depois, preciso saber as etapas da mitose e da meiose. Eu sei, é uma porra, mas lembra assim, ó. Papai e mamãe andaram transando, beleza? Papai e mamãe andaram transando. Então, prófase, metáfase, anáfase, telófase, tá? Prófase, papai, metáfase, mamãe, anáfase, andaram, telófase, transando, beleza? Então, tanto a mitose quanto a meiose vão se basear nessas 4 etapas. Prófase, metáfase, anáfase, telófase. Papai e mamãe andaram transando. E aí, o que você precisa saber? O que acontece em cada etapa? Principalmente, prófase. A carioteca é desfeita. A gente começa a ter o início, a condensação dos cromossomos. No caso da meiose, é na prófase que a gente vai ter o crossing over, né? Que é muito importante, a permuta dos telômeros dos cromossomos. Depois, na metáfase, a região metafásica da célula, a região equatorial da célula vai estar muito bem limitada, porque os cromossomos vão estar no ápice de condensação ali, ó, plau, bem no meio da célula, beleza? Anáfase, lembra? Toda ana separa. Toda ana separa. Anáfase acontece o quê? Principalmente divisão dos cromossomos, beleza? Então, tanto dos homólogos quanto das cromátides irmãs, tanto na meiose 1, tanto na meiose quanto na mitose, a ana separa, tá? Então, anáfase, separação desses cromossomos. E telófase é o final do processo, quando a gente tem o início da formação dessa carioteca ou a citocinese, que é a divisão total dessas células, tá bom? Lembra dessa porra, filho da puta, isso é muito importante. FUVEST, ela vem com o pau duraço, assim, ó, perguntando, e aí, essa célula tá em que etapa? É prófase 1? É anáfase 2? Tá? Enem nem tanto, Enem nem tanto. Agora, FUVEST, Unicamp, essas provas mais estaduais, provas mais clássicas, mais conteudistas, fica atento nessa porra, tá? Pelo amor de Deus. Além disso, é importante que você saiba, por exemplo, complexo golginiense, empacotar e enviar. O SEDEX da célula, ele empacota e envia ou empacota e armazena. Então, o retículo endoplasmático tá lá, produzindo coisa pra caralho. É proteína, é ácido, toma hormônio, toma não sei o que, toma não sei o que lá. Quem é que vai estar aqui, ó? Plau, 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 encaixota, armazena, plau, 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 encaixota e envia. Complexo golginiense, tá? Não à toa que lisossomo é o quê? É um vacúolo, uma estrutura ali com enzimas digestivas, que veio da onde? Do complexo golginiense, né? E lisossomo, já aproveitando, lise celular, né? Digestão celular, beleza? Então, lembra dessas coisinhas aí, que vai estar ajudando muito, 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 tá? Então, divisão celular, já falamos, e a parte de biotecnologia, né? A parte de biotecnologia, só deixa eu pegar meu frango aqui. Tá criminoso, tá? Deixa eu só me concentrar aqui, porque água quente, gente. E assim, moléstia à parte, como diriam os antigos, tá bom pra caralho, tá? Eu vou meter um temperaço, uma temperonha aqui nessa brincadeira. Aqui, ó, chambra, porque eu vou fazer ele desfiado. Daí qual que é a ideia? Vou fazer umas marmitas 100% veganas, com tofu, carne de soja, mas eu vou meter em uma ou outra ali um franguinho desfiado que eu vou fazer aqui com isso absurdo, enquanto eu pego ali o shimeji. Porra, que eu tô falando tanto, eu tenho que pegar as coisas, né, gente? Só tô falando, a proposta é falar e cocinar, mas
Olha isso aqui. Shiitake. Falei errado. Olha esse shiitake. Tá? Agora olha esse bíceps. Tá maluco? Então, voltando aqui, né? A parte de biotecnologia também é bem importante, tá? Principalmente o Neném. O Neném, ele gosta bastante de falar de biotech, tá? Então, o que que seria a biotech? Biotecnologia é basicamente tudo que vou falar com relação à aplicabilidade de seres vivos na indústria, beleza? Então, eu não consigo fazer tantas coisas. Eu teve uma menina, né, uma aluna, que ela me elogiou hoje não, né, essa semana no colégio. Ela falou assim: nossa, professor, eu vi o seu vídeo e eu fiquei muito impressionado que você consegue dobrar a roupa e dar aula ao mesmo tempo. Daí eu falei assim: menina, você não tem noção que eu estava usando 1000% do meu intelecto. E eu tenho muita dificuldade de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Mas, de forma geral, né? Biotecnologia, ela é o quê? Biotecnologia, ela é um processo de utilização de seres vivos, né? Então, bactérias, fungos, animais, ou até mesmo células, estruturas que têm origem em algum momento de seres vivos na indústria, com alguma aplicabilidade. Por exemplo, desenvolvimento de antibiótico, né? Principalmente a penicilina, ela vem da onde, né? Então a penicilina vem de um grupo de fungos, né, do penicilino, que produz como substância exógena, pô, eu devo estar confundindo o termo, mas como uma substância, ele acaba produzindo ali essa penicilina. E aí o que acontece? A galera pegou o trecho do material genético do fungo, do levedo, né, da levedura, que sinaliza a produção de penicilina e, basicamente, pegou isso e aplicou numa bactéria, né? O que é isso? Né? Eu peguei um trecho da receita de um ser vivo e coloquei em um outro ser vivo, né? Um indivíduo transgênico, né? E esse indivíduo transgênico, ele vai ter alguma aplicabilidade, né? No caso, produção desse antibiótico. Então, quando a gente está falando de biotecnologia, a gente está falando, por exemplo, disso, tá? Clonagem, organismos geneticamente modificados, como eu acabei de falar, né? Organismos transgênicos, isso tudo é assunto de biotech, tá? Então, é bom dar uma revisada, por exemplo, na experiência com a ovelhinha Dolly, né, que foi um processo de clonagem, sempre é abordado, vez ou outra, na verdade, né, é abordado o aspecto de clonagem, e já foram ditas algumas vezes sobre esse caso da ovelhinha Dolly. Dá uma procurada porque pode ser, né, vai que. E é legal. Pelo menos é tipo matemática, que dá uma olhada nisso porque pode cair e é um bagulho chato pra caralho. Não, é interessante. E aí o vestibular, o Enem cobrou isso já, o FUVEST já cobrou isso. Então é interessante que a gente tenha esse conceito muito claro. Por exemplo, produção de pães utiliza, né, levedo. Quando a gente está falando da produção de cerveja, né, de produtos alcoólicos, de sua grande maioria ali fermentados, vão estar utilizando algum organismo vivo. Então são aspectos de biotech, tá bom? São objetos de estudo dentro de biotecnologia. E que seu vestibular pode estar cobrando. Ele pode estar falando, por exemplo, como ele já falou, sobre qual que é a diferença de um organismo geneticamente modificado para um organismo transgênico, né? O transgênico, ele significa que aquele organismo, ele recebe uma carga, uma informação de um outro, né, que não é daquela espécie. Um OGM, um organismo geneticamente modificado, não necessariamente é um organismo transgênico, beleza? Por quê? Porque o transgênico, ele depende da necessidade aí, né? Ele depende justamente de ter a origem desse código genético de um outro organismo, tá bom? Além disso, você pode ter sistemas em redações, tá? Redação é bem provável. Eu, assim, não vou falar, eu aposto, mas eu boto fé forte que em redação possam ser abordadas essas coisas. Beleza, é isso, querido. Acho que a gente fez uma boa revisão de citologia, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que a gente falou bastante coisa, ainda mais coisas mais específicas, mas é interessante que vai estudar citologia, começa pelos tipos celulares, vai para estruturas celulares, e aí
desenha isso, colore, deixa a descrição bonitinha, faz um mapa mental, porque citologia depende, em certo aspecto, de algumas decorebinhas, tá bom? Mas quando você entende, quando você estuda junto com a evolução, por exemplo, o processo de simbiose, estudar o surgimento das organelas membranosas, as coisas começam a fazer mais sentido, beleza? Começam a ter um pouco mais de nexo, tá? Mas assim, anota, não fica só escutando, não fica só lendo, anote também, que é muito importante, tá bom? E faça questões, qualquer coisa, deixa a dúvida no comentário, manda um salve lá no Instagram, @romulo.nato, se quiser, tá bom? E é isso. Se quiser curtir aí, se inscrever, ainda tô me acostumando com essa ideia toda, ver se tá ficando legal esse modelo, se você preferir uma lousa ou qualquer outra coisa do tipo, dá uma sugestão aí que a gente vai tentar aperfeiçoar as coisas, tá bom? Pessoal, um beijo no coração de vocês, tenham um excelente manhã, tarde ou noite, dependendo do horário que vocês estão vendo esse vídeo e até a próxima. Tchau, tchau.